Começando o nosso quarto, agora de verdade, quarto e último bloco do Café com Negócio TV. E eu troquei aqui, não é o Hudson, gente, tá? Agora é o Hamilton de Nadai, o meu amigo italiano. É isso, Hamilton? Uma cruza de italiano com argentino. Né, vai saber o que deu aí. Hamilton é coordenador de projetos rurais lá da Agricom. Nós falamos os 3 primeiros blocos com o Hamilton, e com o Hudson e agora com o Hamilton para falar sobre a questão do agronegócios. Com essa questão da pandemia, Hamilton, como é que ficou o crédito rural? Como é que você enxerga esse cenário para o agronegócio? Então, o crédito rural, a princípio, não mudou muito, não teve nenhuma mudança profunda, e principalmente que as pessoas tiveram um pouco de medo no começo, fosse que o governo fosse precisar de algum recurso e trazer para outras áreas. E, na verdade, o que aconteceu foi o contrário. O recurso está mantido, as linhas continuam existindo, continuam trabalhando normalmente. Os bancos no começo se atrapalharam um pouquinho, essa questão de acho que atendimento todo ao mundo, público, né? todo mundo. Ninguém sabia para onde correr, né? Exato, e home office, e às vezes se enrolou um pouquinho algumas análises, mas está trabalhando normalmente, as linhas estão abertas, e de abril para cá ainda saíram algumas decisões um pouco mais detalhadas, assim, referente a facilitar um pouquinho a obtenção desse crédito. Tá. E também na questão das dívidas que estavam vencendo agora, daquelas pessoas que tiveram algum probleminha de comercialização. Tá. Então foram as duas. Vamos dar um grandes exemplo disso? mudanças. Como é que, quais foram a mudança verdadeira? As pessoas estão conseguindo renegociar isso? Estão conseguindo parar de pagar ou não pagar? Como é que está isso no dia a dia? Então, no dia a dia ficou quase automático. Quem tinha algum crédito daqueles de 12 meses que vencia nesse início de quarentena, vamos dizer assim, março, abril, principalmente o mês de abril, ele, com muita facilidade, até pelo sistema eletrônico mesmo, ele consegue passar essa dívida para agosto. Então, a princípio, o governo está dando esses meses a mais. Então ele deixa de pagar esses 2 meses ou deixou de pagar abril só? Como é que ficou isso? Não, é que normalmente esses créditos de custeio, eles vencem com 1 ano. Então você pega o dinheiro hoje e daqui então a 3 não é uma mensalidade. Não, não ele é uma tem mensalidade, daqui é uma um ano anuidade. ele tem que chegar e pagar a anuidade. Então, em vez dele pagar em abril, jogou para agosto. Jogou para agosto, essa é a primeira coisa. Isso funcionou de verdade? Está funcionando de verdade e as condições são simples. Aqueles juros que você tinha acertado é o mesmo, vai ser pago lá no final. Claro, vai cobrar esses juros dos meses a mais, mas pelo menos dá aquele respiro e você não fica inadimplente. E você tem um maior tempo para poder desovar isso, né? Para poder desovar. Então imagina para quem tem um produto mais específico, né? Por exemplo, frango, por exemplo, horticultura, porque não são essa renegociação ela está mais voltada para médio e pequeno produtor. Tá. Então a gente pensa mais naquele produtor de comida do dia a dia mesmo, as olerícolas, verdura, caixaria, legumes, e que teriam que fazer esse pagamento agora para poder renovar, provavelmente, porque eles sempre trabalham com custeio. Então, esse automaticamente ganhou esses meses a mais, ele consegue seguir trabalhando. Uma outra forma que o governo deu para ajudar esses produtores também é o que a gente chama de renovação automática. A princípio, ela não é feita assim. Você tem uma produção, eu vi que você gosta de trabalhar com exemplo, mas você tem lá os seus bezerros que você compra, engorda e vende, certo? Com o final desse 1 ano ou 2 anos, você teria que fazer outro projeto, pegar novamente um dinheiro, pagar aquele custeio anterior para pegar outro. Hoje já existe uma renovação automática. Então você ganha, faz a sua venda normal, faz o pagamento e já renova automaticamente para o próximo ano. Tá. Não é que você está arrastando essa dívida para mais um ano, mas você diminui, até uma questão de diminuir, dar ao banco, diminuir, levar esse negócio de ficar levando documentação. Bom, se está tudo correto, automaticamente ele vai ser. Está tudo bem até aqui, segue mais um ano dessa forma, na frente a gente o casamento continua. E aí, já emendando nisso, que é praticamente parecido com isso, também é a resolução que faz com que a documentação fique mais simples. Então, aqueles documentos, as certidões que você tem que ir no cartório, tirar, registrar, o banco está falando o seguinte, o governo passando a orientação para os bancos, deixa isso lá para frente. Tá. Aprova o projeto, libera o recurso, mas não é que não precisa levar essa documentação. Mas lá quando passar, essa tempestade passar,
a pessoa apresenta a documentação. Ou seja, no momento certo, você vai certo, ter que apresentar a documentação. Não vai é que ter não que vai apresentar a deixar de documentação. apresentar. Né? Mas facilita. Então, contrato de arrendamento registrado em cartório, carta de anuência, que são necessárias principalmente para o caso do arrendatário, isso ficou lá, pode ser jogado lá para frente, o que já é uma boa, desburocratiza bastante, ganha esse tempo. Olhando para o nosso mercado, falando agora de mercado ao sul mato-grossense, você como coordenador, você enxerga o ano de 2020 como? Uma pergunta bem complicada, né? Porque nós tivemos até agora vários anos no meio. Mas qual que é a sua perspectiva de futuro? Não, mas até que não é muito preciso ficar muito em cima do muro, não. Não, a realidade, né? O que você está enxergando hoje? Não vai ser um desastre e nem vai ser assim o melhor dos anos. Né? Não vai ser o melhor dos anos. Como alguns mercados, China, por exemplo, que é um mercado importante, já mostram sinais que estão recuperando o consumo, isso vai aguentar bastante a nossa ponta. Isso é bom para o nosso estado? Isso é bom para o nosso estado. Até porque o nosso estado é um dos, querendo ou não, é um exportador, né? É um exportador. O que a gente produz, basicamente o que se produz no Mato Grosso do Sul, tirando aquilo que é para consumo interno, você pensa, no final a gente vai transformar em carne. Tanto é a nossa pecuária, que sai daqui como boi pronto, carne processada, quanto também a agricultura, que é principalmente soja e milho, que isso vai virar ração, ou aqui, ou no sul do país, ou até em outros países, mas vai virar porco e frango. Então, o Mato Grosso do Sul produz proteína animal. O fim é um só. O fim é um só. A gente produz proteína animal para o mundo. Entendi. E está muito bem assim. Somos bons vendedores, o mundo compra, precisa comprar. É um alimento nobre. Quando você tem um aumento de renda nesses países, a pessoa procura proteína animal. Então, ótimo. Estamos seguindo um script bom. Eu gostaria só que o Fabrício me desse um time ali, como é que está o nosso tempo, e falar com você agora, Hamilton, sobre a questão do Ministério da Agricultura. Nós temos lá pela primeira vez, né, a nossa ministra, a Tereza. Como é que você enxerga isso? A gente já sabe a resposta, isso é bom para o Mato Grosso do Sul, mas foi bom até em que sentido e qual foi a grande, digamos assim, um grande ganho para o nosso estado inteiro ela lá? Bom, a gente ficou muito animado desde a nomeação dela. Porque todos, né? Todos. E principalmente a gente que é... Dela e do Mandetta também. Ela tem esse perfil técnico mesmo. Ela entende do assunto. Ela já trabalhou já foi pecuarista como primeira atividade, mas entende, é da área, é técnica. E ela tem essa visão que até é engraçado. Às vezes as pessoas têm um preconceito de falar assim, aquele país é produtor de matéria-prima. Beleza, mas se a gente tem o clima que a gente tem no Brasil, o solo que a gente tem aqui, as condições que a gente tem, por que não ser um grande produtor de matéria-prima? Não é errado, né? Não é errado. Claro, no futuro a gente vai parar de exportar talvez soja em grão para fazer essa ração aqui, fazer o porco aqui e vender porque tem valor agregado? Ótimo. Seria lindo. Vai ser, mas a gente tem que cumprir etapas. Eu acho que não dá para a gente atropelar etapas, não dá para pular degraus. E ela tem essa visão. O feito é melhor do que perfeito, né? Não adianta ficar imaginando o mundo ideal e não fazer nada. O que a gente tem visto nela? Uma grande vontade de abrir mercado para os nossos produtos. Ela fala, a gente produz barato, a gente produz bem e vocês compram. A pergunta que eu quero te fazer é o seguinte, ela está entregando aquilo que ela prometeu? Eu acho que ela está entregando muito mais, até porque ela não fez grandes promessas. Ela nunca foi de prometer muito. O que a gente viu desde os primeiros meses dela foi ela baixando a cabeça, conversando com o sistema produtivo aqui e conversando com o comprador lá fora. Ou seja, está trabalhando. Está trabalhando, é o que tem que fazer. É o que a gente esperava dela. Eu acho que até mais do que a gente esperava dela. E isso é bom para o nosso estado também, né? Excelente. Diretamente. Excelente. Fechado. Para a gente finalizar, qual que é a sua mensagem? Qual que é o seu recado final para quem trabalha com agronegócios e para quem tiver algum tipo de dúvida, né, ou quiser acessar a Agricom, qual que é o seu recado final, Hamilton? Bom, o recado é o seguinte, existe esse recurso liberado, é muito mais fácil de obter do que as pessoas imaginam. Não é complicado. Não é complicado, está disponível. Qualquer pessoa que tenha um sistema produtivo funcionando, que esteja com o nome ok, com tudo limpo, procura uma assistência técnica, de preferência a gente, mas procura também o seu gerente do banco, ele vai te informar e vai atrás desse recurso. Mesmo que a pessoa esteja capitalizada, vale a pena, o juro está baixo,
está compensando, é mais seguro trabalhar. Se essa turma quiser só tirar dúvidas ou quiser esclarecer ou quiser fazer uma consulta, eles podem entrar em contato para falar com você? Não, por favor, o telefone está livre. Eu já vou colocar aqui no nosso vídeo. Pode WhatsApp, entrar em contato sem ter nenhum compromisso sem nenhum prévio. compromisso, a gente tem aí as redes sociais para isso, a gente responde tudo. Esse foi o meu amigo Hamilton Denadai, italiano com mistura em argentino, coordenador de projetos rurais da Agricom. Quero te agradecer. Foi bom ter você aqui, meu amigo. Eu que agradeço. Primeira vez que nós falamos sobre rural aqui no Café com Negócios. Isso é muito importante, até porque o nosso estado ele é todo agronegócios, não só negócios, mas agronegócios também. Obrigado pela sua presença. Nos vemos no próximo Café com Negócios. Tenha todos uma ótima semana.